Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao conteúdo de movimento circular uniforme. Bom, gente, vocês devem lembrar que em uma das aulas passadas falamos sobre velocidade angular. Vimos que essa grandeza angular é representada da seguinte forma, onde temos que ômega é a velocidade angular, o ΔΦ é o deslocamento angular e o ΔT é a variação do tempo. Então, gente, nessa imagem que eu coloquei aqui ao lado, podemos ver, que para um ponto realizar uma volta completa nessa circunferência, o ponto vai percorrer 360 graus, que em radianos equivale a 2π. Então, substituindo nessa fórmula da velocidade angular, o ΔΦ, que é o deslocamento angular, corresponde a 2π. E o nosso ΔT da fórmula, vamos substituir por t, que é o tempo para percorrer esse deslocamento, ok? Então, podemos perceber que nós saímos de uma fórmula, que é da fórmula da velocidade angular, para uma outra fórmula, que também podemos calcular a velocidade angular, Existem essas duas formas. Aliás, existem outras, mas por enquanto eu só falei dessas duas. Então, gente, agora vamos discutir um pouco sobre disco ou polia em rotação uniforme, que envolve muito, tudo isso que nós acabamos de ver. Bom, nesse slide temos uma imagem de um disco, onde podemos ver os pontos A, B e E. Percebam que o ponto A percorre um deslocamento angular, que é chamado, no caso, de ΔSA. E o ponto B também percorre um deslocamento angular, chamado de ΔSB. Notem que a distância que o ponto ΔSA realiza, é maior do que a distância que o ponto ΔSB percorre. Então, diante do que podemos analisar nessa imagem, que nessa imagem podemos ver que está presente a velocidade angular e a velocidade linear, que ambas são bastante diferentes entre si, E isso porque a velocidade linear do ponto A é maior que a velocidade linear do ponto B. Como vemos na imagem, o ponto A ele percorre o mesmo ângulo em um mesmo intervalo de tempo. Já a velocidade angular do ponto A e do ponto B são iguais, pois eles percorrem o mesmo ângulo no mesmo espaço de tempo. Então, temos que ômega A é igual a ômega B, ou seja, a velocidade angular do ponto A é igual à velocidade angular do ponto B. Então, gente, com isso, a gente pode observar, uma diferença clara entre velocidade linear e velocidade escalar. Então, a gente pode observar uma diferença clara entre velocidade linear e velocidade angular, A velocidade angular a gente já vinha estudando nas últimas aulas. Já a velocidade linear eu não tinha falado ainda para vocês, a velocidade linear, ela descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinada trajetória. Já a velocidade angular, ela descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central de uma circunferência. Ou seja, gente, a velocidade angular da polia é a velocidade angular de qualquer um de seus pontos, ou seja, a velocidade angular no ponto A é a mesma velocidade angular no ponto B. Por exemplo, se houvesse um ponto C
ele teria a mesma velocidade angular que o ponto A e que o ponto B, certo, pessoal? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, né? Principalmente sobre a diferença de velocidade angular para velocidade linear. E também que vocês tenham aprendido, né, outra forma de resolver, né, sobre velocidade angular. Existem diversas outras fórmulas, no entanto, eu abordei apenas duas fórmulas com vocês. Então, por esta aula é isso. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.